mais um SolarZ Talks e diretamente aqui do SolarZ Summit de Novo Hamburgo. E hoje aqui com presença ilustre, uma mesa de peso. Vamos falar um pouquinho sobre seguros, vamos falar um pouquinho sobre MC4, cabeamento, instalação. E também temos um integrador de peso aqui, eu vou deixar ele se apresentar. Essa é a nossa segunda temporada, muita gente boa, muita gente conhecendo muito. E agora eu vou falar um pouquinho com cada uma dessas personalidades aqui, vou deixar que eles se apresentem, vou trazer eles aqui para a conversa, para que eles possam fazer a apresentação deles e para que você que está aí conheça um pouquinho mais dessas feras, dessas empresas e essa marca. William, vou começar por você. Fala aí o teu nome, se apresenta a empresa. Eu não sei se alguém no setor ainda não te conhece, mas apresenta também, fala o teu arroba, aproveita e faz o teu merchan. Show de bola. Se apresenta aí, cara. Primeiro, agradecer a SolarZ pela oportunidade. Uma honra estar aqui com o pessoal. Meu nome é William Mas, eu sou gerente de divisão da empresa Stauble, né? A empresa que criou o conector MC4, para quem não sabe, né? Então, tudo que a gente vai debater aqui hoje, aqui na parte de conexão, vai ser bem importante, porque a gente criou o produto, então a gente tem a determinação da tecnologia, né? A gente vai falar um pouco do futuro da conectividade para o solar. É bem bacana, né? O meu arroba é maswilliam e da Stauble é @Stauble Brasil, tudo junto. Quem quiser seguir, ter bastante informação sobre conectividade, sobre mercado, vai ser bem legal. Ótimo. Gustavo, se apresenta aí, conta um pouquinho para nós da história, da empresa, tuas boas-vindas, fica à vontade. Bom dia, pessoal. Eu sou o Gustavo Borges, sou responsável da GB Seguros Brasil. Atuamos já no mercado aí há quase 15 anos, nos especializamos na parte de seguros para energia solar. Quero compartilhar com vocês o nosso Instagram, é @GB Seguros Brasil. É de suma importância essa participação nesse evento, belo evento, como sempre vocês têm feito eventos de relevância no mercado. Para nós é muito importante poder trazer um pouco do nosso produto, do nosso trabalho para compartilhar com o mercado de energia solar. Ótimo, e vamos lá, né, meu sócio aqui do meu lado, conta um pouquinho aí para nós, se apresenta, Thales, fica à vontade. Fala, galera, sou o Thales, né, sou o fundador, também um dos cofundadores da SolarZ e sou o CEO hoje da Talde Engenharia, né, a Talde é uma construtora especializada em obras elétricas que hoje praticamente 90% do faturamento vem da Solar, da GD, da geração centralizada também temos alguma coisa aí instalando e sou um grande consumidor de seguros, vamos dizer assim. O tempo foi passando, eu vou ficando velho, medroso, então eu tendo hoje, mesmo quando não sou obrigado pelos meus contratantes a contratar algum seguro de risco de engenharia, de fiel cumprimento, de perfeito funcionamento, a estar nas minhas obras em GD com todas as obras seguradas, né? Então eu sou um consumidor e aplico bastante os conectores e passei a dar uma importância muito importante dos conectores, Douglas, depois que vivenciei uma experiência que às vezes a maioria dos integradores, porque não conhecem cases do que pode dar errado, não dão tanta importância para o conector, né? E eu vivenciei essa experiência em uma instalação, vou contar aqui para vocês entenderem o quanto de merda que pode dar aí se você não usar material de qualidade, principalmente o conector. Eu acho que o nosso assunto já pode partir meio que para essa ideia, porque acho que o tema mais atual hoje, a gente vê no Solar da Depressão, vê na internet, são incêndios e a primeira parte perigosa, digamos assim, do estrutural do solar que está dando problema é justamente essa. E aí a gente entende um pouquinho disso sabendo como a instalação é feita. Então eu acho que você poderia abrir para nós essa ideia do teu case aí, porque vai fazer muito sentido as pessoas entenderem a importância tanto do seguro quanto de ter um bom conector, porque é justamente aí a diferença. E aí o William depois também pode disponibilizar para nós, para a galera que vai estar no YouTube, aquele videozinho da explicação do conector. Aí eu acho que é muito importante as pessoas entenderem o segredo que existe ali. E aí vamos começar pelo case, Show de bola. Tu explica para nós. Bom, aí, pessoal, e a gente vai interagindo, tá? A maioria dos problemas que a gente vê de conectores, de fato, são conectores mal clipados, né? A gente vê e isso é muito evidente, talvez era uma das principais fontes de possíveis incêndios em telhado. E a gente trata isso treinando bem o colaborador, aplicando as ferramentas corretas, né? Só que nós vivemos um case muito, muito especial em relação ao conector, que foi uma falha de isolação, né? Então a gente trabalhou num cliente com um telhado zipado,
para quem não sabe, o integrador que ainda não trabalhou com esse tipo de telhado, é um tipo de telha que ela é virada na própria obra. E é uma máquina do tamanho de um caminhão, que ela é erguida com guindaste, bota uma bobina lá de algumas toneladas de aço, e essa a bobina vai sendo desbobinada, e a máquina vai dobrando a telha e fabricando uma telha conforme o tamanho do vão. Então nós temos cada pedaço de telha de 15 metros, de 20 metros. Telhas desse tamanho você não consegue transportar porque elas são grandes para transportar em veículos, né? Qual o objetivo do telhado zipado? É diminuir a quantidade de problemas no futuro, de goteira, Então, os construtores usam esse tipo de telhado para justamente evitar problema. Beleza, a instalação passou alguns anos e tal, e a gente foi surpreendido com o cliente dizendo que tinha um problema de goteira. Nossa, problema de goteira no telhado zipado, nunca vi esse caso. Você bota isso para isso, né? E quando a gente foi verificar o que estava acontecendo, a gente notou uma marca ao redor dos conectores, como se fosse uma ferrugem, né? E a gente foi tentar entender o que era isso, né? Lógico, eu vi que não era uma má conexão, porque senão a parte plástica do conector teria sido deformada, igual acontece numa má clipagem, né? E desconfiei realmente de uma corrosão por pilha. E a gente tirou a prova de fato que era uma corrosão por pilha, a gente cortou um dos conectores, aplicou tensão, um high-pot, né, um equipamento de tensão onde a gente consegue ir lentamente elevando essa tensão, e notou que a partir de 600 volts o conector já não segurava a tensão. Então isso para mim foi um alerta muito forte de um problema teoricamente novo, né? A gente não desconfiava que isso poderia acontecer, né? E aconteceu, e eu queria que o pessoal, os especialistas, comentasse um pouco por que é tão importante, de fato, olhar os conectores, ter o conector de qualidade, porque isso é um case novo, né? Além do problema da má clipagem, né? Isso pode acontecer, é um alerta para você, integrador, né? Que tá nos vendo aí, que o possível problema, no caso, esse conector, por incrível que pareça, é o conector autofundido que já vinha na placa, não era os conectores vendidos que a gente usa no final das strings, né? Nenhum desses deu problema no final de string, mas deu da placa. Então a gente teve que acionar o fabricante, que fez uma investigação, mas só puxando aqui, é um caso diferente que aconteceu, que envolve conector, daí a importância de você ter um conector de qualidade, né? O que você pode falar um pouco pra gente aí, Gustavo? É interessante, é interessante esse caso, porque foi uma falha de isolação, de fato, né? Você entende que, se a gente for trazer para o prisma de custo, vamos falar de custo agora, entrar um pouquinho só rapidamente em custo de conector. O capex do conector é 1%, menos de 1% da obra, né? E nesse caso específico, para você retornar numa obra dessas, ter que trocar o conector, o custo foi muito maior, imagino. Com certeza, né? Com certeza. Uma coisa que tem que ficar bem claro, pessoal, é que todo mundo acha que o MC4 é um padrão de conexão, mas ele não é um padrão, ele é um produto. Até explicar uma breve historinha do conector, o que acontece? O MC4 ele ficou famoso no início porque ele foi o primeiro conector a ser criado, né, nos anos 90, lá na Europa, e durante alguns anos ele foi o único conector mundialmente sendo produzido para todos os painéis, todos os inversores. Foi meados entre 2008 a 2013. O mercado asiático ele quebrou a patente do MC4, né? Então ninguém mais, as empresas começaram a produzir o próprio produto, mas para não criar uma confusão de conexão, vamos dizer assim, até porque ele já ficou muitos anos sendo produzido e sendo abastecido pelos módulos, o mercado criou uma espécie de padronização, então chamaram de MC4 compatível. E é por isso que a gente pega alguns datasheets de painel solar e está escrito MC4 compatível, mas entenda-se que não é um MC4, é um produto compatível com o MC4 que é o nosso. A Stable é o Bombril dos conectores. Exatamente, né? isso. Aí o Bombril, a Gillette, tem um nome no português. Exatamente. Exatamente Deveria ser Stable o nome do MC4. Deveria ser Stable, exatamente. É MC4. O lado positivo é que a gente ficou já muito... clipou os Stables? Exatamente. E até é bom explicar que nesse caso do Thales, o conector que vinha no módulo possivelmente estava sendo escrito no datasheet como MC4 compatível, mas não era MC4, era uma cópia. É duro falar assim, mesmo que o conector venha nos módulos, ele acaba vindo... a gente não está aqui justificando ou dizendo que é a qualidade do produto, mas ele vem como MC4 compatível, que não é o nosso. E você entende que pra gente ficou uma situação meio complicada, porque quando fala MC4, todo mundo entende que podia ser o nosso produto. Só que era um produto produzido pela própria empresa que faz o módulo, né?
Hoje no Brasil, cada empresa que faz o módulo tem o seu próprio MC4 compatível, vamos dizer assim. E aí isso criou um problema, de certa forma, para a gente como marca, né? Porque todo mundo acha que é tudo igual. Sim. O que a Stauble fez agora no Brasil para se proteger? A gente conseguiu fazer a nossa patente, saiu agora em junho, como MC4, a patente dele. Então, somente as empresas que usam o MC4 da Stauble podem denominar na sua proposta, no seu catálogo, como MC4. Então, isso a gente entende que o mercado vai começar a entender melhor o quê? O módulo que está vindo com um conector que não é MC4 é um outro produto, ou seja, eu não vou exemplificar nomes aqui, mas a marca A está trazendo um conector que é produzido pela própria marca A. Então o pessoal vai começar a entender que MC4 não é um padrão, um produto. O caso que o Thales falou é um caso comum até, sim, comum no sentido de falha de isolação. A gente vê muito erro na montagem, na conexão das strings, e todos esses problemas que envolvem o conector, eles representam a grande parte do problema de retorno de downtime, retorno de manutenção na obra, envolvendo conectividade. Cabeamento, né? O Gustavo, a gente pode até fazer um bate-bola com o Gustavo. Problema de mau dimensionamento dos cabos é muito comum acontecer. Então, assim, a gente da Stauble tem estudos que marcam e provam isso é mundialmente falando, que os maiores problemas que a gente vê em usinas fotovoltaicas, quando eu falo usinas, sistemas residenciais ou até o que o pessoal da Europa fala ground mounting, né? É envolvendo cabeamento e conexão. É a parte mais sensível, porque eu acho que até lógico, né? É a parte que o operador ele coloca de fato, né? Ele tem que crimpar, ele tem que fazer atividade de crimpagem, o cabo ele tem que ser dimensionado corretamente numa engenharia. Então, a gente brinca, painel solar, é difícil ele dar um problema se você não vir fazer fisicamente, danificá-lo, né? Agora, cabo e conector, o pessoal põe a mão de fato, ele tem que montar, e esse é o problema que a gente tem encontrado de fato aqui no Brasil, né? Acho que até o Gustavo pode compartilhar um pouco desse caso, do cliente que teve uma falha no dimensionamento dos cabos, e o que aconteceu com ele no final das contas. A questão do dimensionamento, tanto da parte do cabeamento, quanto a utilização de um produto de qualidade, que é o conector da Stauble, impacta diretamente na questão de indenização de seguro. A gente já passou por situações onde usar essa questão do cabeamento que o William comentou, houve um subdimensionamento, que consequentemente ocasionou sobreaquecimento e um incêndio. Quando a gente olha na questão técnica do seguro, o seguro nada mais é que um contrato, né? Que ele é regido por cláusulas, que é a condição geral. E na condição geral ele menciona sobre a questão de você assumir o risco. Então, a partir do momento onde você assume em subdimensionar aquele projeto, é passível de negativa. Na questão dos conectores, pegando só esse gancho que você trouxe do teu case, o emprego de equipamentos defeituosos também ele é passível de negativa de sinistro. Então, existe um miticismo no Brasil de que as seguradoras fazem de tudo para não pagar ou não indenizar. Isso é uma questão cultural. Só que, na verdade, o que acontece? Eu passei um pouco mais de 10 anos dentro de seguradoras, antes de ter uma corretora, e, por incrível que pareça, 80% do que se indeniza de sinistros no Brasil é passível de fraude. Então, não é que a companhia de seguros ela não quer indenizar. Ela quer indenizar, mas ela quer indenizar o correto. Por isso que ela criou processos que são mais detalhistas, mais meticulosos, a fim de realmente indenizar o correto. E quando você faz essa questão da má dimensionamento do cabeamento, você está contribuindo para um evento de sinistro. Portanto, tu está assumindo o risco. Isso é uma coisa importante a gente comentar, porque ontem, atemporal, lembrando sempre, né? Ontem aqui no evento, um dos fabricantes veio conversar na mesa e ele falou assim, olha, existe uma crítica muito grande, e ele é do ramo de inversores, sobre o RMA, né, o suporte, o que fazer com as negativas de suporte das marcas. E a gente vê isso aumentando na linha de inversores. Só que as pessoas também não seguem as normas, não seguem as regras, não têm os cuidados devidos. Aí quando você fala de seguro, vamos fazer um paradoxo aqui. Imagine que eu fiz uma instalação, e aí eu acho engraçado porque eu trabalhava em distribuidora, aí vinha o cliente e falava assim, pô, vocês mudaram os conectores, quando a gente foi para a Stauble, né? A gente apertava com a mão assim, a gente conseguia tirar, agora não consegue tirar mais. Isso é percepção de valor. Ele tá pegando na mão, como que algo que você precisa de um equipamento, você não consegue... é melhor do que... Exatamente, você tira o outro com a mão. É porque ele não sabe o que acontece quando ele faz isso, que estiver passando corrente, né? Exatamente, mas tu entende que isso é uma questão de qualidade, que as pessoas vão lá, mas aumentou muito o suporte de determinada marca. Mas será que as pessoas estão instalando certo esse equipamento? E aí, se você puder compartilhar com nós também, vocês têm uma noção do que é o maior número
de solicitações de seguro hoje, é incêndio, queda, quebra, falha, vocês têm esses números aproximados? Rogler, só para enriquecer antes dele Sim. responder também, eu acho que tem tudo a ver, né? É importante também saber o que exatamente foi contratado nesse seguro. Por exemplo, ele falou que essa questão do não dimensionamento não entraria, eu acredito que não entraria no seguro do gerador fotovoltaico. Mas, por exemplo, nas minhas instalações, as minhas instalações são seguradas contra risco de engenharia, né? Então, pelo que eu entendi, você pode ir lá contratar no risco de engenharia, inclusive um erro de projeto, um erro de alguma coisa, né? Porque, veja, nós somos empresários hoje que a gente tem projetistas, a gente tem prestadores que fazem isso pra gente, ele não quer errar. Mas o empresário que contrata o seguro está cobrindo, aí a entender o que ele contratou, vamos dizer assim, poderia ou não cobrir. Me fala um pouco, Gustavo, aí. Nesse caso, qual seguro cobriria um erro desse, por exemplo? Thales, muito importante a tua colocação, porque hoje o mercado ele fala só sobre 2 seguros, né? Risco de engenharia e o RD Equipamentos. A gente pensa uma solução 360 para o nosso integrador parceiro e para as empresas que são nossos clientes. O seguro para a parte do solar ele é muito além do que só esses 2 seguros de engenharia e RD. Você começa lá, a parte de engenharia ele é de suma importância quando você contrata um seguro adequado, que é no processo de instalação e montagem, que você tem a parte do amparo do erro de projeto. Posteriormente, você entra com o seguro do RD Equipamentos pensando na proteção do teu cliente. Só que existem outras situações que o mercado não se atenta ainda, que são prejuízos ocasionados após a conclusão da instalação. Porque o risco de engenharia ele é voltado para o fato da instalação e montagem. Vamos pegar regiões aqui, como a gente tem, o nosso país é muito grande, vamos falar de regiões com sazonalidade de chuva, né? Pegar o gancho da questão de goteira, que tu mencionou, né, Thales? Por exemplo, se você instala hoje e só que o processo, aquele período de chuvas vai começar daqui 6 meses e começar uma infiltração na residência, o engenheiro ele não vai cobrir esse prejuízo. Então era um limbo que o integrador ficava no mercado, então a gente desenvolveu um produto chamado Responsabilidade Civil Profissional Solar, que é para poder auxiliar e mitigar os prejuízos do integrador que são identificados após a conclusão da instalação. E não só, a gente pega o gancho da questão da infiltração, que é o que é mais recorrente, mas você tem outros itens. Se a gente for pegar o telhadômetro lá do canal solar, você vê, infelizmente, situações onde telhados desabam após a instalação. E isso é uma responsabilidade civil profissional. Houve uma falha. Então, você tem a parte da responsabilidade civil. A gente fala muito hoje sobre o pós-venda. Nunca o pós-venda foi tão falado quanto está sendo aí nos últimos 2 anos, na questão da venda do serviço, da recorrência. Por mais simples que seja um processo de manutenção, falando de uma maneira superficial, você tem riscos na execução desse trabalho, dessa manutenção corretiva ou a preventiva mesmo. Então a gente trouxe um produto chamado manutenção protegida, que é realmente para mitigar essas exposições. Vamos falar uma limpeza de usina em solo, cortar grama. Você pode sim arremessar uma pedra contra um módulo e isso vai te trazer prejuízo. Então, se você vai fazer uma limpeza de 2.000 módulos e se você tem lá uma perda muito elevada, a tua margem de lucro reduz. O investimento, a gente está falando de R$ 1.300 no ano, indiferente da quantidade de manutenção. Até, deixa eu contar uma história bem rapidinho dentro aqui. É muito engraçado essa história. O pessoal capinou e deixou um monte de capim no canto, numa usina de 1,5 MW. E o capim secou e pegou fogo na usina. Perderam 2 linhas inteiras. Olha a importância de ter um seguro numa usina de mais de R$7 milhões, por exemplo. Sim, instalada, né? Que loucura. Imagina isso. Então, o integrador ele tem várias exposições além da instalação e montagem. Então, quando a gente fala sobre proteção e seguro, você tem que pensar, como a gente trabalha no modelo consultivo, eu tenho que pensar no integrador, no processo, na vida da empresa dele, porque a gente está falando de sistemas de 25 anos. Então, quando você menciona a questão de que o que é o carro-chefe de sinistro? Invariavelmente a quebra de módulo. Perfeito. Tanto que as companhias inicialmente falavam de franquias de R$500. Hoje a gente está falando franquias, o mercado está trabalhando com franquia de R$2.600. A gente ainda tem um bom resultado, a gente trabalha com uma franquia de R$1.900 de média. Em 2022, 75% dos meus eventos de sinistro são quebra de módulo. Só que quando a gente vê o que a gente indeniza, ele representa só 25%. Entendi. A maior preocupação hoje que a gente tem em relação a eventos de sinistro no mercado brasileiro é a questão do roubo e furto, que infelizmente isso disparou no mercado brasileiro, principalmente quando a gente está falando de usinas em solo, e a questão de eventos climáticos. A gente fez um estudo com os sinistros que a gente teve nos últimos 18 meses, olhando só para usinas em solo.
100% delas tiveram uma ação humana na questão da terraplanagem. Então, invariavelmente, você quebrou as barreiras naturais daquele terreno, consequentemente, você potencializa o evento o vendaval naquela região. Sim. Então, você tem regiões históricas que não têm eventos nenhum de sinistros de vendaval na região. A partir do momento que você quebrou a barreira natural, você está afetando a usina. Isso as companhias de seguro estão avaliando, no sentido de que o quão válido é, na hora de um projeto, você pensar em manter algumas barreiras naturais. Claro, vai influenciar toda na questão do projeto. Sim. Ou você criar barreiras artificiais. Por exemplo, é muito comum em plantio você ter uma linha de pinos, por exemplo. Só que daí você tem que considerar o grau para ver se não vai fazer sombra. Então, vai muito além só de você pensar naquela questão de você configurar um produto competitivo. Você tem que pensar realmente na pré-existência da empresa. Exatamente. Então, e quando você fala isso, você começa a olhar, pô, a gente tem que começar a pensar numa estrutura de qualidade, porque querendo ou não tem uma questão da BNT, e isso em algum momento vai começar a impactar negativamente na parte dos seguros, se você utilizar estruturas que não têm laudo estrutural. A gente tem visto um aumento muito, muito alto utilizando estrutura de madeira. Para a companhia, isso eles não aceitam esse tipo de risco. Até porque não faz sentido, né? Uma economia, não faz muito sentido essa economia, né? Exatamente. Então, em alguns lugares eles botam por causa da estética, né? Exatamente. Tipo, é um lugar praiano, um hotel. É um hotel fazenda, e já tem isso. muita coisa madeirada, e eles vêm com essa ideia de, não, vamos fazer de madeira também. para combinar, né? Uma pergunta mas assim, que... são geralmente usinas pequenas, esse tipo de coisa, né? Aproveitando nesse tema, porque aí a gente vai fazer um bate-bola entre vocês. Vocês têm seguro, por exemplo, específico para a usina se ela para o investidor não ter prejuízo com a energia enquanto ela está parada? A gente olha não somente na parte do investidor, a gente olha também no consumidor, na pequena usina. Então, a gente tem duas modalidades, tá? Usinas que são para consumo próprio, a gente traz lá uma cobertura chamada de despesas fixas para manter o intuito de um sistema fotovoltaico que é a geração de economia. Então, se você tem um evento de sinistro, naturalmente a usina deixa de gerar energia, o teu cliente volta a consumir da rede. E, às vezes, ele tem um financiamento para pagar. Então, o seguro que a gente desenvolveu hoje vai lá e paga a conta de luz do cliente. Entendi. Quando o processo, quando é uma usina voltada para a parte com fins comercial, que seria a questão da locação, a gente já traz também de forma automática a questão da perda daquela receita do aluguel. Porque a gente precisa pensar nessa questão do investidor, né? Então, a gente já traz isso. Hoje a gente tem aceitação automática para usinas até 40 milhões na ponta. Isso nos traz muita celeridade no processo. Então, às vezes, você está construindo teu IOM, precisa apresentar. Então, hoje a gente já tem um modelo pronto de negócio até 40 milhões, pensando para poder superar essa questão dessa necessidade. E aí, por que eu fiz essa pergunta, tá? O William pode explicar um pouco melhor para nós? Imagine que você vai construir uma usina, então, até 40 milhões de reais, e aí eu escolho o conector errado. Qual é o CAPEX e OPEX disso? Qual é o impacto? Qual é a diferença em valor? Tu poderia explicar para nós um pouquinho sobre isso? A gente tem uma apresentação exclusiva que a gente já faz aí no mundo inteiro praticamente, né, como está uma empresa mundial. Aliás, a gente está presente em 60% das instalações fotovoltaicas do mundo tem o MC4 original instalado, né? Dá mais de 600 gigawatts. O CAPEX do conector hoje, ele está em média mundial, tá? Isso a Stable fez esse estudo de 0,03%. Se a gente for considerar o cabo, é 1%, menos de 1% o CAPEX de cabo e conector numa usina, independente do tamanho dela, se for uma usina de 1K ou uma usina de 1 gigawatts. Então, assim, é pouco representativo em termos de CAPEX, só que em termos de OPEX é um absurdo, cara. Assim. Eu tenho até um exemplo do integrador muito interessante, que ele sempre vai, todo ano ele vai na Intersolar lá, conversa com a gente, né? E então ele compra a ferramenta original, ferramenta boa para a equipe dele, ele treinou a equipe dele, ele tem um custo do CAPEX dele, ele bota a ferramenta, o treinamento, entra tudo dentro do CAPEX do projeto dele. Então ele investe nisso. E aí ele fez uma venda, eles fizeram uma venda lá no Rio de Janeiro, numa cidade 300 km distante. Depois de um mês só, o conector começou a apresentar problema. Aliás, ele não sabia que era o conector, ele sabia que tinha um problema na usina. O cliente entrou em contato com ele, ele não tinha equipe dele, ele tinha 5 equipes já totalmente tarefada naquela semana, e o cliente falou, eu não quero saber, eu quero que você venha aqui resolver. Ele foi pessoalmente lá no cliente e ficou lá, passou a manhã inteira mexendo no inversor. E aí ele, na parte da tarde, ele subiu no telhado e ele percebeu que era o conector. Então ele trocou o conector, perdeu praticamente um dia inteiro e voltou mais 300 km para casa. E aí ele lembrou dessa relação. E ele falou, cara, o CAPEX do conector é tão baixo
e meu operacional foi muito alto. Exatamente. E quando o integrador percebe isso, a gente vê um grande número de integradores que retornam na usina justamente para corrigir um conector que custou 0,03. Exatamente. Então, assim, não vale a pena assim, arriscar. Essa parte de conectividade, o Gustavo até falou sobre a BNT, me chamou a atenção, que pouca gente sabe, mas na NBR que a gente tem aqui no Brasil, tem a NBR 16690, né? Que ela rege, né, a normativa dos arranjos fotovoltaicos. Tem um capítulo que fala que o conector ele tem que ser do mesmo tipo e do mesmo fabricante. Justamente porque eles entendem essa diferença de padrão de conectividade, né? Por exemplo, a marca A tem uma construção X, um dimensionamento X, e a marca B tem Y. Cara, qualquer variação dimensional entre conexões, numa corrente, né, numa tensão a 1.500 volts, uma corrente a 40 amperes, é arriscado. Então, essa norma no Brasil ela existe. Ela foi traduzida pela IEC, foi debatida no Brasil e foi aprovada. Só que pouca gente consegue seguir isso, porque cada fabricante de módulo tem trazido o seu próprio conector. Então, o integrador ele acaba ficando sem saída para cumprir essa normativa, vamos dizer assim. É o que eu falo. O integrador, cada vez mais, quando ele puder, ele tem que pedir para o seu distribuidor para trazer um conector de boa qualidade, ou conector que ele tem pelo menos no estoque, e já que ele não consegue cumprir isso de fato, e que ele use um conector Stauble original, porque mesmo que a marca do módulo seja uma marca diferente do Stauble, pelo menos aquela marca vai estar baseada na nossa construção. A chance de dar problema é menor. Ou ter uma proteção Ou na ter uma construção proteção, de vocês. exatamente. Porque a gente falando de usinas, né? Imagine que você gaste R$70 mil a mais em conectores dentro de uma usina. Se você diluísse em 25 anos que essa usina vai produzir, quanto custou esse conector para a importância que ele tem dentro de uma usina inteira, né? Exatamente. Né? Então, já partindo aqui agora para os nossos finais, Thales, faz uma consideração aí, você que instala grandes projetos na Talde, Cara, apresenta um pouquinho a Talde para nós também. Eu tinha um sentimento de que trabalhar com seguro era caro, né? A gente sempre tem esse receio inicial, e aí eu chamo a atenção para o nosso integrador e comecei a ser, entre aspas, forçado por meus contratantes a contratar o seguro de fiel cumprimento, o seguro de risco de engenharia, o seguro de perfeito funcionamento, né? E depois que eu vi o custo, né, e fui alertado pelo mercado, vamos dizer assim, isso aconteceu fisicamente quando eu vi uma matéria de um telhado caindo e vi, pô, se provavelmente essa empresa onde aconteceu isso deve quebrar, porque o cara fica com a fama no mercado e assim, como é que ele vai agora ressarcir esse telhado que caiu do nada, né? Tirar essa grana do bolso, né? E me impressionou, por exemplo, que isso seria coberto por um seguro de engenharia, o custo desse seguro de engenharia. Eu queria que o Gustavo desse uma noção aqui para o integrador entender que não é coisa do outro mundo. Na verdade, quando eu fiquei sabendo do preço, só custa isso para me segurar todas as minhas obras, dormir tranquilo. Exatamente. Então, a partir daí, tomei a decisão. Todas as minhas obras de GD, de telhado, são seguradas com risco de engenharia. Queria que você falasse um pouco aí, para dar uma noção de valores, de percentuais, do que representaria, por exemplo. Lógico que cada caso é um caso, né? Cada integrador, cada produto em si que você tem na prateleira deve ter um preço diferente, mas só dá uma ordem de grandeza para o integrador entender que não é caro, cara. Eu acho muito importante você... Eu já faço isso, talvez seja muito medroso, mas eu acho muito importante, quando a gente vê os casos que já aconteceram no mercado e vê que isso pode ser a ruína do seu negócio, o valorzinho que você abre mão, que não vai para o seu bolso, mas que faz você dormir tranquilo, talvez faça muito sentido. William, 1%, 1%. Cabeamento e conector. Pessoal, seguro é mais barato que cabeamento e conector, tá? E é um investimento, né? Exatamente. A relevância, a gente entende que um produto de qualidade, a questão do cabeamento e um conector Stauble, ele é fundamental para você trazer realmente segurança de fato em equipamentos, vamos dizer assim, né? O seguro, ele é mais em conta do que um cabeamento e um conector MC4. Então, hoje, a gente tem duas vertentes, tá? Então, vamos trabalhar usinas até 10 milhões. A gente está falando lá que o investimento vai ficar ali na casa, somando engenharia mais o RD equipamentos, que seria o seguro por um ano, a gente está falando ali na casa de 0,8%. Então, e usinas acima de 10 milhões, que é um perfil de usina um pouco diferente, ele acaba sendo até mais competitivo. A gente está falando algo na faixa de 0,53. Então, pegar uma usina de 10 milhões, tanto em engenharia quanto o RD equipamentos, que seria o seguro para um ano, você investiria 53 mil. Pegar um caso, projeto residencial, 20 mil, seguro para um ano, R$129.
com questão de cobertura. Baratíssimo, entendeu? Não, Como isso que é irrisório. E o cara não Exatamente. sabe o custo, aí não contrata porque pensa que é um negócio caro, fora da estratégia. Exatamente. E entenda, pessoal, que isso deixa você dormir muito mais tranquilo, porque são coisas, quando sua empresa vai crescendo, que vai pegando muitos projetos, que você, antigamente você era aquele exército do homem só, né? Você chutava o escanteio, corria para KSA, você vendia, você comprava, você cuidava da execução. Hoje em dia não, tem outras pessoas trabalhando para você e algum erro pode acontecer ali, e deixa mais tranquilo em relação de que não vai ser ruim do seu negócio. E um ponto muito importante que tem que cuidar é, às vezes você pensa, será que eu faço seguro? Aí você tem uma indústria e você colocou lá em cima da tua indústria um telhado inteiro, 400 módulos, 500 toneladas lá em cima. E você tem passivos lá embaixo. Você tem colaboradores trabalhando. E aí despenca aquilo durante o trabalho. Deus o livre. Quem indeniza? Sim. É uma trabalhista ou é um problema estrutural? O que aconteceu aqui? E aí, se for dentro de um supermercado e tiver clientes, será que custa alguma coisa esse seguro? Cara, a gente já passou por isso no supermercado. É o case. Eu era do Mercado Livre de Energia. O case principal é qualquer problema estrutural dentro de lugar que tem público. Você tem um problema gigantesco. Pode não ter acontecido nada, caiu no lado. A pessoa tem um dano moral, tem várias outras coisas trauma, envolvidas. Um trauma na vida. Eu posso compartilhar esse case do supermercado? Pode, fica à Inclusive foi vontade. aqui no Rio Grande do Sul, cara, que a gente teve a situação. Houve a necessidade de fazer a retirada das telhas do supermercado para fazer um reforço estrutural e foi feito no final de semana, né? E, cara, o Rio Grande do Sul vira o tempo, chove, Do nada. Cara, virou uma chuva torrencial na região e começou Sem a telha. alagar o supermercado, cara. Encheu água. Sabadão, 10 horas da noite, o integrador me ligou, apavorado, Gustavo, molhou tudo, o que eu faço? Aí tem ações que você toma, aí vem a questão que, galera, seguro não é tudo igual, tá? Então a gente precisa se atentar a alguns detalhes. A gente tem lá uma parte voltada para a questão de você mitigar ações que contribuem para você mitigar o sinistro. Então a gente orientou ele, cara, tenta achar alguém que faz um trabalho de drenagem, vamos tirar a água da laje. Só que umedeceu o gesso, cara. Nossa. Começou a cair gesso e cliente dentro do supermercado. Aí sai funcionário do integrador correndo para tirar todo mundo do mercado. Resumo da ópera, o supermercado fechado uma semana. E aí, qual é o impacto Louco disso? cessante aí, né? Exatamente. Então, cara, é complicado. Seguro, quando a gente fala sobre R$129, a gente tem um produto pré-formatado, então eu não consigo tirar ou colocar cobertura. Questão de cobertura é igual para todo mundo. Então, por exemplo, R$129, você tem lá despesas para pagar a conta de luz. Uma coisa que é importante, questão de dano elétrico, pessoal, quando a gente fala que seguro não é tudo igual, é importante você se atentar a alguns detalhes. Por exemplo, dano elétrico. Quando o mercado trabalha na faixa de 30% a 40%. Hoje a gente está trabalhando de 50% a 75%, porque se você tiver um incêndio decorrente de um curto-circuito, a seguradora não vai pagar dentro da cobertura de incêndio. Ela vai pagar dentro do dano elétrico, que é o fato causador. Aí você tem 30% para pagar um prejuízo de incêndio. Será que é suficiente? Exatamente. Responsabilidade civil, a gente traz dentro do nosso produto do seguro de 1 ano. Porque o módulo, a única certeza que nós que estamos aqui e os ouvintes são que se um módulo se desprender, ele vai cair em algum lugar. A gente só não sabe dizer se é numa pessoa, num carro. No Land Rover. Exatamente. Nosso produto já traz uma cobertura de 50 mil para danos materiais corporais causados a terceiros. Tudo isso por 129, que é o exemplo que eu estava mencionando. Menos de R$1 por dia, né? Exatamente. Então agora aqui pra gente ir seguindo pro final, William, vou começar de novo por você. Faça suas considerações finais agora e também apresente teu arroba e tudo mais uma vez para reforçar. Perfeito. E convido o pessoal para Fortaleza, né, que é a nossa próxima edição. A gente vai estar lá, eu vou até olhar para a câmera porque agora a mensagem da Stauble é a seguinte: MC4 não é tudo igual. É um produto da Stauble, verifica isso. Eu convido você, integrador, também, a fazer um exercício, uma diferença no approach na negociação do cliente. Hoje debate-se muito sobre inversor e módulo, né? Qual que tem mais qualidade, o cliente também repara nisso, né? Então, expande um pouco o seu argumento de venda. Pega um conector, explica para o seu cliente que o conector é importante, que ele está usando no kit dele o conector original, que ele monta corretamente. O cliente precisa saber disso, que também isso faz parte do projeto como um todo, com CAPEX baixo, né? O seguro, CAPEX baixo, mais baixo ainda. E pode ser um diferencial, né? Se eu for colocar um solar, eu queria muito saber que conector o cara está usando, como é que ele está apertando esse conector e se tem seguro, por exemplo. São duas coisas que dentro do CAPEX é muito baixo, mas pode ser um argumento diferencial na venda também, né? Eu convido para sair um pouco desse prisma só, essa guerra de marca de inversor ou marca de módulo, que é o que a gente tem visto muito no mercado. A guerra de preço, né? Guerra de preço. Talvez está levando o mercado solar para esse momento e a gente tem que passar ele para que tudo melhore, né? A hora que a gente começar
a trabalhar um high ticket, talvez, em cima do que é mesmo um high ticket, porque você ter um kit de energia solar é basicamente você ter um carrão na garagem, né? Não é toda casa que tem, então se você tem um carrão, você quer ter o melhor pneu, você quer ter o melhor acessório, por que não dentro do kit da tua casa você ter o melhor conector, você ter um bom seguro? Eu acho que é isso, né? Eu acho que é Exatamente. isso. E vira um diferencial no argumento de venda, né? É interessante Exatamente. isso. É importante. Então, pode entrar no nosso Instagram, no @StableBrasil. Lá vai ter um QR Code também, né, no post, que você vai ter acesso à nossa lista de material das ferramentas disponíveis. Frete, tem até uma promoção para SolarZ que a gente está fazendo, pode colocar lá o cupom também de desconto. Eu convido isso, é isso. Tenta expandir um pouco a mente, né? Utilize um conector bom, faça seguro, né? Que vai te trazer um diferencial no mercado. Ótimo. Gustavão, tua vez. Considerações finais, site, fica à vontade. Pessoal, mais uma vez agradecer pela oportunidade. Convido a vocês a seguir nosso Instagram, @GBSegurosBrasil. A gente vai disponibilizar uma condição comercial diferenciada para quem está nos assistindo e para os participantes do evento aqui de Novo Hamburgo. Estar seguro faz toda a diferença. Eu quero ter a oportunidade de apresentar nosso trabalho para vocês. Como eu mencionei, a gente trabalha no modelo consultivo, sempre pensando na melhor solução para você, integrador e distribuidor. Thales, obrigado. Douglas, muitíssimo obrigado aí pela oportunidade. Pode contar com a GB sempre que for necessário. Então tá, guardamos vocês em Fortaleza, hein? Vamos estar Tamo lá, tamo junto. Bora, Thales. Fala, galera. Considerações? Então, meu Instagram é Thales Silvano, Thales com 2 L's, tá? E aí o site, vocês podem entrar na SolarZ, a construtora, o conteúdo que é feito lá é mais voltado para o cliente final. Vocês não são clientes finais, vocês são integradores, né? Como eu sou, vamos dizer assim, né? Então, em relação ao site, eu deixo o recado aqui, como faço parte também da SolarZ Tecnologia, que está trazendo para vocês conteúdo, está trazendo material importante, está trazendo educação para que você se torne um empresário melhor, né? O que você vai precisar para se diferenciar no mercado, tenha certeza, é ser um melhor empresário. Quanto mais conhecimento você tiver, quanto mais experiência de mercado você adquirir, por exemplo, vendo isso que a gente falou aqui agora, sabendo da importância do seguro, quem sabe ninguém nunca chegou para esse cara que está assistindo esse podcast hoje e falou, pô, você já notou quão importante pode ser o conector na sua instalação? Exatamente. Você já notou que isso pode ser um diferencial na venda? Porque ninguém fala de conector. Exatamente. Então, se você chega lá e diz, o maior problema de instalações, me fala uma coisa, geralmente você quer proteger ali, você coloca na sua empresa ou na sua casa. São as coisas mais importantes que você tem na vida, é sua família e seu negócio. Exatamente. Né? Então, pô, faz a pergunta pro cara, se acontecesse um incêndio aqui, como é que você se sentiria? Sim. Entendeu? E, com certeza, se seu concorrente não fez a mesma pergunta, se seu concorrente não foi por esse caminho, você ali já criou um ponto de diferenciação nessa venda. Exatamente. Pô, o cara falou isso, o outro nem mencionou, né? A maior fonte de problemas, todo mundo fala que tal, mas eu tenho um conector diferenciado. Eu por exemplo, na minha proposta de micro GD, vai dizendo que meu diferencial, todas as minhas obras são seguradas. Eu pego minhas apólices e para cada obra eu crio um grupo de obra e mando a apólice para o meu cliente, onde tem lá um endosso da obra dele, constando a obra dele, antes de começar o trabalho. Isso é um diferencial do meu trabalho, né? E aí o cara, você integrador, está escutando isso agora, pode ser um diferencial. Isso pode ser alguma coisa que está fazendo no mercado tão concorrente como a gente está, pode ser alguma coisa que esteja fazendo diferença. Então, eu sou suspeito em falar, indico os produtos dos participantes aqui, porque eu sou consumidor, vejo diferença nisso, uso isso nas minhas vendas, né? E tem surtido resultado, graças a Deus a gente está satisfeito, carteira fechada para 2023 e tamo junto. Ótimo, ótimo, ótimo. Se você está assistindo, se você está nos ouvindo também, esse foi o Gustavo da GB Seguros, o William da Stauble e o Thales da Taldi da SolarZ. Experiências como esta demonstram como o nosso mercado tem possibilidades, como a gente precisa fazer mais desses movimentos como o SolarZ Summit, esses podcasts e outros eventos que estão aí no mercado também. Não deixe de participar de eventos. Venha visitar o SolarZ Summit sempre que puder. Aqui você consegue conversar direto com os diretores das empresas, algo que talvez seja inacessível do teu escritório. Agradeço a participação de todos vocês. Essa mesa ficou realmente muito pesada, muita coisa boa, muita informação. Nos vemos no próximo episódio. Siga @SolarZ Summit, siga @SolarZTech e @Rouglas.SolarZ.
Acompanhe essa galera nas redes sociais que eles trazem muita informação. E vamos nos despedindo e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu.